Eu acredito que muitos médicos, né, pensam na mama saudável, né, realmente. Mas, e o resto? Né? Nós não somos seres humanos por inteiro, né? Então, eu acredito que vale a pena, né, nessa discussão, a gente pensar na saúde como uma saúde de corpo, de mente, até espiritual, né? Porque não dá para pensar um separado do outro, né? E muitos médicos cometem essa gafe, né? Ainda hoje, apesar de ter mudado isso na medicina, pelo menos a parte de teoria, né, dos anos 50, né? Na realidade, isso é bem complicado ainda, é um tema de tabu, né, para muitos médicos. Sem querer tomar muito seu tempo, eu só quero concluir, porque eu acredito que o corpo da mulher seja um território, existe uma representação de um território sagrado, né? Porque é o corpo que faz, é o corpo que reproduz, o útero que reproduz, é o seio que amamenta. Então, como que um médico que foi lá, fez o juramento, né, da ética pela vida, vai lá e vai tirar um órgão saudável? Então, na minha visão, o que existe realmente não são questões técnicas, são questões morais. E isso, na minha visão, também deve ser sanado com a informação. Esses médicos, eles precisam ir para cursos, sabe? Tem que haver recursos específicos para sensibilizar essas pessoas. As universidades, né? Curso de formação desses médicos. Sim, talvez nos seus ambientes de trabalho. Como a capacitação, a palavra certa é capacitação. Como fazem com os funcionários para... Entendeu? Eles precisam abrir a cabeça, é isso. Talvez elevar essa ideia para a Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas LGBT na Secretaria Estadual de Justiça. Com certeza. Vamos encaminhar mesmo. Só para complementar, a gente tem ido para Brasília conversar isso lá em Brasília, com o Comitê de Diversidade, com a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde. E essa é uma das questões que a gente tem discutido lá, e uma das coisas que está em pauta é a abertura de novos serviços e a abertura de um jeito adequado, com profissionais treinados. Então, assim, a gente tem feito, é uma proposta que nós levamos aqui de São Paulo, que não adianta abrir serviço de saúde sem ter profissional interessado e habilitado e capacitado para isso. Então, assim, a gente bateu muito forte nessa tecla, porque nós temos sofrido com isso. A gente tenta buscar parceiros e a gente não consegue. Então, assim, a gente tem um monte de gente lá para ser atendido, que estão prontos para fazer a cirurgia, para fazer as mudanças, e não tem profissionais treinados. Então, assim, isso é uma pauta que até amanhã a gente vai para lá para discutir, e é uma pauta que a gente levou. Os nossos serviços têm uma previsão do Ministério para abrir mais 4 centros, né? E aí a ideia é de que esses centros sejam abertos com profissionais devidamente treinados. E aí, assim, a proposta é que se abra uma proposta pelo Ministério da Saúde de treinamento de profissionais lá. Ou, assim, um grupo, uma equipe de trabalho, que o pessoal do Rio de Janeiro tem há muito tempo já, a experiência já vai ter, há muito tempo experiência. Então, assim, o pessoal do HC, a ideia é pegar essas pessoas treinadas, né, a gente lá no CRT, e treinar pessoas, fazer um grupo de treinadores. A Tânia vai falar. Quer falar? Só um minuto para você concluir, Judite, que aí eu já faço a pergunta e a gente conversa mais. Olha, eu nem sei quanto falta, mas pode perguntar, Tânia. A minha pergunta vai de encontro à discriminação. É assim, desde a implantação do ambulatório, que foi compartilhada a ideia de implantação do serviço, existiu entre as pessoas um grande medo. Porque você criar um ambulatório para travesti, você discrimina a travesti, e aí você dá para as outras minorias também o direito de ter um ambulatório do negro, um ambulatório que, na realidade, e essa pergunta foi feita e eu estou repassando de novo para o ambulatório para saber a posição, que é assim: nós vamos desenvolver empiricamente um
projeto piloto para cuidar disso, mas a gente não pode perder de vista que esse ambulatório ele tem que se diluir pelo sistema único e não criar mais ambulatórios de travesti, porque é um direito meu ser bem atendida no SUS, porque é um direito de qualquer outra pessoa ser adequadamente bem atendida em qualquer lugar. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se a travesti vai com dor de barriga lá no qualquer posto de saúde e eles não atendem a travesti com dor de barriga e mandam ela para o ambulatório das travestis, significa que esse caminho contrário não está sendo feito. Ou seja, ela tem dor de barriga e qualquer pessoa que tenha dor de barriga poderia ser tratado ali, mas parece que o sistema está entendendo que ali existe, tem que mandar a travesti para aquele ambulatório para simplesmente ser tratado. Isso não é revelador de um processo que está cada vez mais discriminando, ao invés de estar diluindo, né? E eu queria saber o que o CRT vem, quais são as estratégias que estão sendo pensadas para não institucionalizar a discriminação, mas para diluir isso, né? Porque a nossa grande pergunta desde a implantação foi isso, que a gente queria que isso se diluísse, que a gente queria que isso, né? E aí você me cita novamente o médico endocrinologista que quando o exame vai para o laboratório, ele não entende porque o nome é feminino, mas a todos os exames se referem a um corpo masculino. Quer dizer, isso não está caminhando para romper essas divisas do ambulatório. O serviço está sendo bem realizado lá dentro. E a minha pergunta é, quais são as estratégias que o CRT tem levantado, tem pensado, para poder que isso se dilua, para que não se discrimine cada vez mais, entendeu? Ó, você tem que ser tratado ali. Ó, você que é assim vai ser tratado ali. E é um direito à saúde de todo cidadão. Ser bem tratado em qualquer lugar. Tânia, a gente concorda em grau, número e gênero com o que você está falando, tá? A gente acredita nisso e a gente tem falado isso para as meninas e a gente tem tentado devolver as pessoas, eu estou falando as pessoas em geral, tá? Seja travesti, seja trans, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja bi, seja tri, para os serviços de saúde. Qual é a nossa realidade hoje do SUS? A gente quase não tem serviços funcionando. Então, se a gente recebe coisas no CRT que não deveriam estar lá, porque nós somos um serviço especializado, a gente não deveria atender lá, mas não tem pessoas na rede para atender. Então, assim, uma coisa é o caos do serviço do SUS, tá? Eu adoro o SUS. Eu acho que o SUS, eu já estudei outros serviços públicos e nenhum é igual ao SUS. O problema é que eu acho que a questão da discriminação está muito mais nas pessoas do que no SUS. As pessoas que fazem o SUS, tá? A gente tem é o seguinte, a gente tem ido para os serviços de saúde, a gente tem visitado os serviços de saúde para fazer essas parcerias. Então a gente já foi para AMA Várzea do Carmo, a gente já foi para o AMA Vila Mariana, a gente vai para os lugares para tentar falar sobre isso e para tentar pedir que o atendimento seja minimamente adequado. Essa semana eu recebi uma menina lá, ela saiu sorrindo e chegou chorando, meia hora depois. Por quê? Ela falou assim, doutora, a senhora me mandou lá, mas me chamaram pelo meu nome de registro, eu não quero isso, eu nem levantei. Me chamaram 5 vezes, eu não levantei. Eu não vou ficar lá. E veio chorando. Quer dizer, é um trabalho, Tânia, árduo, e a gente tem feito isso. O Comitê de Humanização, né, também tem feito isso com os hospitais gerais. Então, eu mesmo já fui falar em várias oficinas que foram convidados todos os hospitais estaduais de São Paulo. E nessas oficinas, tanto da capital quanto do interior, nessas oficinas a gente discutiu essa descentralização, tá? Mas eu diria assim, nós temos, eu mesmo, como diretora do serviço, estou dividida, tá? Ou a gente faz essa parte política, ou a gente tenta garantir minimamente que o nosso trabalho seja bem estruturado, que a gente pegue
sabe, pegue direito a massa na mão, a receita na mão, para depois a gente começar a ampliar isso. Não é que a gente não está fazendo. Nós temos assim, o nosso grupo, por exemplo, tem feito o quê? A gente tem conversado, o que a gente tem de pessoas do interior que vêm para São Paulo para fazer esse trabalho aqui não está no mapa. Então toda vez que alguém liga do interior a gente pergunta, tem psicólogo aí? Tem endocrinologista? Tem... Então vamos tentar ver se os serviços de saúde conseguem absorver essas pessoas? E a nossa proposta é que a gente monte um treinamento para lugares, a gente já tem uns 5 ou 6 lugares no interior que estão disponíveis a serem treinados e serem absorvidos ou no... Aí eu diria assim, por um lado é ruim, mas por outro assim, os lugares que sempre tem a porta aberta para isso são os lugares que atendem DST e HIV. Então assim, querendo ou não querendo tem um viés, mas são os serviços que mais se encontram abertos para atender a população travesti e trans. Então assim, a gente tem feito uma fala muito no pessoal, no boca a boca, a gente já conseguiu várias pessoas do interior, principalmente psicólogos, que topam fazer o atendimento, e que até tem um menino de Recife, o Leonardo, o Léo Tenório, que ele está fazendo a rede dos homens trans. Eu tenho conseguido contatos para ele aqui em São Paulo, porque as pessoas acabam pedindo para ele qual é a referência do serviço. Então o que a gente tem feito? É exatamente esse trabalho de formiguinha, tá? De tentar ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. E principalmente para as meninas e para os meninos, a gente falar, chega no serviço e exija. O que a gente chegou ao ponto, não sei se vocês conhecem, mas tem uma portaria aqui do Estado de São Paulo, a obrigatoriedade dos serviços públicos a usarem o nome social. Então, para algumas pessoas, a gente dá essa portaria, ó, chega lá e apresenta isso. Porque, assim, é um absurdo, eu acho que é uma questão de humanidade, né? Eu quero ser chamada por Léo, por que não me chamam por Léo? Se eu estou dizendo que eu quero ser chamado, tem alguém aqui que diria que o Léo é um homem trans ou é uma mulher biológica? Eu tenho certeza que não. Se ele não tivesse falado aqui, eu acho que ninguém saberia que ele é. Então, assim, cara, às vezes eu não entendo. A pessoa está vendo um homem na frente, está vendo uma mulher na sua frente e teima em chamar pelo nome de registro. Eu acho que isso é muito além de discriminação, acho que é desrespeito, eu acho que é agressão. Maldade.